Olá, turma! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós estaremos estudando sobre as formas nominais do verbo. Conteúdo do nosso livro didático da coleção Tecendo Linguagens, conteúdo do 7º ano, que nós vamos estar estudando hoje, né? Quando falamos em verbo, temos que revisar, lembrar que o verbo é aquela classe gramatical que serve para indicar ação, estado ou modo do ser e também fenômeno da natureza. É isso? Isso a gente aprende lá desde o 4º ano, 5º ano, é isso? Pois bem, e o que seriam essas formas nominais do verbo? Nós vamos ter 3 formas. As formas nominais são a maneira como o verbo se apresenta antes de ele ter sofrido alguma flexão. Antes de qualquer conjugação, em qualquer tempo, em qualquer modo, uma flexão de qualquer pessoa, quer seja primeira, segunda, terceira, do singular ou plural. Antes do verbo sofrer qualquer uma dessas flexões, ele aparece nas suas formas nominais, que são 3. Nós temos o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Então, é exatamente sobre essas 3 formas que nós vamos discutir aqui e explicar para vocês rapidinho, beleza? Pois bem, uma outra informação em relação às formas nominais do verbo, além de aprendermos que é a forma que eles se apresentam sem que ainda tenham sido conjugados, sem ter sofrido nenhuma flexão, essas 3 formas, o infinitivo, o particípio e gerúndio, são chamadas de formas nominais do verbo porque eles podem desempenhar a função de adjetivo, de substantivo e de advérbio. É por isso que eles não aparecem conjugados ou flexionados, ok? Vamos começar pelo gerúndio. O gerúndio indica uma ação prolongada ou uma ação que esteja em continuidade, mas também pode exercer função de advérbio ou de adjetivo em muitos contextos. A gente observa que o gerúndio ele vai aparecer com os verbos terminando em NDO e geralmente está colocado nas orações através das locuções verbais. Então você tem 2 verbos ali. O primeiro verbo funciona como verbo auxiliar e o segundo verbo vai ter sempre a terminação NDO. Por exemplo, estou explicando, estamos estudando, a terminação do verbo NDO, certo? Essa característica do gerúndio. E o particípio indica uma ação acabada e pode ter função de adjetivo, caracterizando o substantivo. Então, quando na função de verbo, o particípio indica uma ação acabada e vem também acompanhado de um verbo auxiliar. E a terminação dos verbos no infinitivo será sempre ADO ou IDO. Em alguns casos ITO, mas no geral é ADO e IDO, ok? Como no exemplo, tinha fechado, havia explicado, já havíamos estudado, a terminação do segundo verbo. O primeiro verbo vai funcionar como verbo auxiliar. E o infinitivo é a forma verbal que a gente encontra, por exemplo, quando você pesquisa qualquer palavra que seja verbo na língua portuguesa, quando você pega o dicionário e pesquisa ali, enfim, é a maneira como ele vai aparecer, ele vai estar aparecendo ali
e se aproxima mais do substantivo, né? As formas do infinitivo, os verbos na forma do infinitivo. A gente separa, ou a gramática separa esses verbos no infinitivo de duas maneiras. Pode ser classificado primeiro como infinitivo impessoal, quando ele não está flexionado, não é isso? Não sofreu nenhuma conjugação, é quando ele aparece ali nas terminações AR, ER e R, não é? Quando nós temos estudar, por exemplo, né? Estudar, termina em AR, verbo da primeira conjugação. Escrever, ler, termina em ER, verbo da segunda conjugação. Ouvir, sentir, termina em IR, verbo da terceira conjugação. Mas ele ainda não está flexionado, você ainda não utilizou ele flexionado em nenhuma pessoa, em nenhum tempo, né? Em nenhum modo. Então, se não sofreu essas variações, ele está no infinitivo, porém, infinitivo impessoal, porque ainda não tem conjugação de pessoa, né? Muito fácil compreendermos isso. A outra forma é o infinitivo pessoal, que é usado, em geral, em situações em que há um sujeito definido, em que pode-se ou pretende-se definir esse sujeito. Da maneira mais simples, a gente diz que é quando o verbo está sendo conjugado ou flexionado em seu uso, em uma oração. Beleza? Por exemplo, quando você diz pedi para eles venderem o objeto. Pedi para eles venderem o objeto. O verbo vender, destacado, venderem. Aí você vai dizer, por que ele é infinitivo pessoal? Porque você vai ter o verbo vender flexionado aqui na terceira pessoa do plural. Eles, né? O sujeito eles. Eles venderem o objeto. Então, quando você flexiona, então você vai ter o infinitivo pessoal. O impessoal é o contrário, ainda não está flexionado e ele indica apenas as três conjugações. Terminação AR para a primeira conjugação, ER para a segunda e IR para a terceira, né? Então, seria isso a nossa explicação sobre as formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e gerúndio. Nós vamos estar postando a atividade que também contém lá no livro didático, nosso livro didático. Você vai estudar as páginas 32 a 35 e vai encontrar também as questões para serem respondidas, e aí a gente vai poder interagir no nosso grupo do WhatsApp, o grupo da turma do 7º ano, ok? Fiquem à vontade para deixar seus comentários, deixe seu like se você entendeu, compreendeu direitinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mesmo você que não é nosso aluno e quer aprender um pouquinho mais de gramática, nós agradecemos, ok? Até a nossa próxima aula.